Eu já começo, né, o primeiro slide aqui, já tem uma provocação, né? Você, na sua organização, em qual desses cenários você se enxerga, né? Vendas, vender por vender, trocar produto por dinheiro. Ou é uma venda, mas que já tem uma preocupação com marketing, com uma mensagem, né? Você já consegue se destacar. Ou você está conseguindo ser uma Coca-Cola. E aí aqui, branding tem muito a ver com cultura, branding tem muito a ver com estratégia, com gestão, que foi o pauta, né, de toda a nossa jornada aí nos últimos dias. Então, é um pouco deste lugar aqui que nós vamos falar agora nos próximos 40 minutos. Quem está só no ambiente, quem está só na venda ou só no marketing, fatalmente está tendo muita dificuldade em tempos de crise. Isso tudo que eu vou mostrar agora está muito pautado na minha experiência em área comercial, um tempo que eu já venho atuando forte com inovação digital e também a parte de gestão, né? Principalmente aqui, ó, na MWB, eu entro muito na parte de processos, né? Então, o Bonon geralmente está liderando os projetos em termos de estratégia, de pessoas, etc. E quando vem a parte ferramental, como o resolver o problema, organizar, colocar ferramenta, capacitar pessoas, geralmente eu entro nessa parte aí. E também no meu dia a dia eu estou muito antenado, né, bebendo em diversas fontes, fazendo palestra, aula, etc. Tudo que fala sobre indústria 4.0, métodos ágeis, cultura, design thinking, por aí vai, tá? Referencial bibliográfico, muito do que eu vou falar também está apoiado aqui nesses livros, então eu masterizei, né, maior parte aqui das coisas, uma dica de cada um, e de todos esses livros aqui, se eu pudesse recomendar a leitura para vocês, quase que obrigatória, Receita Previsível e Spin Selling, tá? São dois livros que certamente mudaria o teu mindset, a tua forma como estruturar ou coordenar uma área comercial aí na sua empresa. E olha só, nos dias atuais, reparem bem essa manchete, né? O tempo todo a gente está lendo, ouvindo ou assistindo manchetes como essa. Se vocês repararem um detalhe aqui, olha a data dessa notícia, 2017, noticiando uma informação, né, um dado de 2015, e nós estamos em 2020. Qual é a diferença aqui? Parece o apocalipse, sei lá. Eu achei muito interessante, eu tinha esse print aqui, e eu falei, não, nem vou falar muito da Covid-19, vou pegar uma coisa mais realidade Brasil mesmo, para ver que a gente não está chovendo no molhado, não é moda. E aí, o que a gente tem é esse cenário aqui, ó. Hoje, todo mundo está desesperado, tá? Que nem um tubarão mesmo, tá caçando, tá indo atrás do cliente, tá? Os donos de restaurante, por exemplo, que o diga, né? Desesperados. Ou até os mais resistentes em colocar seu produto no iFood, num Rap da vida, teve que aderir. Porque senão ele não consegue dinheiro nem para pagar a água, a luz, a mensalidade do escritório de contabilidade. O quanto isso é sustentável, né? Então é isso que a gente vai ver. O fato é que, assim, enquanto muitos choram, enquanto uns fecham, enquanto uns se endividam, outros estão ganhando dinheiro. Estão vendendo muito. Então, o objetivo hoje é a gente responder 3 pontos aqui, ó. O que muda na operação de vendas? Com certeza, depois que passar a crise, depois que a gente tiver vacina disponível, vai mudar o cenário? Vai mudar. Vai voltar ao que era antes? Não vai. O mundo não será mais o mesmo. Skills. O que você precisa nesse ambiente online, né, trabalhando home office? O que muda para você? E quais rotinas para a gente conseguir manter o foco na produtividade? A gente também se preocupou
em trazer uma coisa pragmática para que quando terminar a call aqui, você aí consiga já implementar, fazer algum ajuste, beleza? Esse é o combinado, é o propósito. Gargalos que a gente se depara, todo cliente quando chega na MWB, que a gente vai conversar, em geral, a gente se depara com isso aqui, ó. O cara diz, faço minha organização em planilhas, eu tenho necessidade que o meu vendedor gere, me dê um status, um report diário de como está a venda. Aí a gente pergunta para ele se ele tem cadastro de clientes. 95% dos casos ele não tem. E quando o vendedor sai da empresa, os clientes voam, vai junto com ele. Falta de follow-up nas propostas. Gente, isso aqui, olha, isso aqui é crítico. Distribuição manual, bom, isso aqui é gestão. E aí vem o home office, que é para acabar com tudo e ferra, né? Solução disso, né? Algumas coisas de bate-pronto, que a gente já pode falar assim, ó, você vai ter que adotar a tecnologia. Não dá, o papel do teu vendedor é vender, cara. Você tem que tirar a tarefa dele, esquece. O vendedor não tem que fazer relatório. Você tem ferramenta que faz isso para você em tempo real. Você precisa ter cadastro, ter histórico do teu cliente. Já imaginou você ter um Facebook, quase com um Big Brother de cada cliente teu? Você sabe hoje, você consegue responder, você é capaz de responder hoje. Pega o teu melhor cliente, busca aí na tua memória. Teu melhor cliente. Qual é a cor favorita desse cara? Você sabe? Qual é o hobby principal desse cara? Você sabe? Então, assim, uma ferramenta hoje, pequenos ajustes na tua rotina comercial, vai fazer com que você tenha histórico. Imagina, hoje, você está conversando com um cliente que há 10 meses atrás, a preocupação dele era porque a esposa estava grávida. Hoje, quando você inicia uma conversa, você fala assim, pô, e aí, como é que tá teu filho, tal, tá bem de saúde? A gente conversou 1 ano atrás, você tava preocupadão, tal. Cara, isso faz toda a diferença. Então, assim, ó, esse ponto aqui, linha do tempo histórico. Agenda positiva, né? Bonon é mestre em falar de agenda positiva, follow-up, tempo de resposta, automação. Então, são algumas coisas que a gente é de bate-pronto, olha só. É o processo da venda. Bom, fico cutucando o tempo todo. Quero dado, quero evidência. Meu pai queria que eu fosse engenheiro nas Forças Armadas. Não fui nem engenheiro, até tentei ser, mas não me adaptei. Forças Armadas nunca me interessei muito. Mas eu admiro muito na engenharia, tudo é baseado em dados. E eu gosto muito dessa frase do Edward, e, sim, ela dispensa qualquer explicação. Então, vamos entender algumas evidências aqui. Tem esse relatório aqui do ISBB, é de 2019, né? Já saiu o novo relatório, inclusive, mas é muito longo, eu não consegui concluir minha leitura sobre ele ainda. Principais dificuldades que os vendedores se deparam hoje. E aqui, tanto faz, a pesquisa ela é focada no inside sales, né? O que é o inside sales? O famoso televendas, o venda à distância do seu escritório, por internet, Skype e tal. Mas o que a gente consegue perceber na prática, junto com o Bonon ali, a gente faz está dentro das áreas comerciais de indústria química, transportadora, né, alimentos. Então, a gente está lá no chão de fábrica lá. E o que a gente vê é isso aqui, não muda muito. Se é online, se é presencial, se é offline. Qual a dificuldade na qualificação do lead? O que é um lead? O que é um lead qualificado, um lead quente? O que é uma oportunidade de negócio? Vou parar só aqui. Em geral, as equipes, os gestores de vendas não têm isso muito claro. Tá? Olha só. Obter uma resposta do lead. Então, o cliente deu levantada de mão, quero conversar com você, estou interessado, só que depois o cliente some. Fechar negócio. Na última, o cara avança tudo, na última etapa do contrato, ele também some. E aí a gente vai ver algumas coisas aí. Tem outros pontos que chamam a atenção. Por exemplo, você está negociando com Poxa, outro dia para a gente fechar um negócio com uma multinacional no setor alimentício, Bonon, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a gente levou 5 meses. Depois que fechou o negócio, só para cadastrar, burocracia, contrato e tal.
Então, são outras Verdade. questões. Em média, quantas tentativas de contato a sua empresa, né, o vendedor faz com esses contatos, com esses potenciais compradores? Olha só, uma vez, 6% tentam 2 vezes e 21% tentam 3 vezes. É alarmante isso aqui. Olha quanto dinheiro parado na mesa. Outro gráfico. Leads ganhos versus o número de tentativa, a insistência de contato com aquele cliente. Os números que a gente viu ali atrás, geralmente está aqui nessa faixa, ó, de 3 a 5, ok? Então, quer dizer, taxa de aproveitamento, no caso de 3, a gente está aqui, ó, em 60%. Se você vai para 5, você melhora a tua taxa de aproveitamento. Se você vier até a 8ª tentativa, você já sobe para 93%. Olha a diferença que isso aqui vai fazer no faturamento da empresa. Isso aqui é dado, tá? Quando a gente analisa percentual de ligações, né, versus tempo de abertura de e-mail, por exemplo, aqui o que a gente está analisando? O nosso SLA, tempo de resposta, acordo, né, os critérios. Se você responde um contato, uma solicitação de atendimento no comercial em até 30 minutos, você tem lá quase 50% de chance de fechar negócio com o seu cliente. Se você demorar, deixar para responder depois de 1 hora, sua chance vai cair para 11%. Então, quando você considera, não importa se você está no modelo inbound, outbound, né? Se é a venda ativa, se é receptiva, se é presencial, se é online, o fato é que, assim, quando você corrige, se atenta para esses pontos que eu acabei de destacar, em média, você vai ter uma taxa de crescimento de 27%. A gente está falando de produtividade, de aumento, é muita coisa. Então, quais são os 3 grandes aprendizados que a gente tem aqui, que eu acho que já começa a responder aquela questão do que muda na nossa operação comercial, né, em tempos de crise, né? Ganha um destaque muito forte aqui por conta da pandemia. Primeiro, qualificação ordenada dos seus leads, contatos e oportunidade. Assim, é sem intuição, tá? Ok, né? Por que assim, vou destacar principalmente o Bonon aqui, a gente se complementa muito pelo seguinte, o Bonon fala muito de cultura, um foco muito em pessoas, é mestre em pessoas. Então, assim, venda, negociação em venda no estado da arte. Eu já me destaco por fazer uma venda, por estruturar um processo no estado da ciência. Então, imagina você unir essas duas coisas. Não tem achismo. E quando você mede, você é preciso na decisão, você é cirúrgico. Então, assim, intuição ajuda? Ajuda. Mas nós estamos num momento que você precisa, tá, prestar um pouquinho de atenção nos dados, nas informações que você tem à sua disposição. Trabalhe com pelo menos 8 atividades na cadência para poder manter o teu contato ativo, para você poder fechar essa proposta. E seja rápido na resposta. Cara, não dá. Seja rápido na resposta. Olha lá. Então, assim, quando alguém dá uma levantada de mão, eu preciso um software para estruturar processo numa contabilidade, por exemplo, eu preciso ser de flash no tempo de resposta. Porque o produto é o mesmo, o preço é o mesmo, estou falando de praticamente commodity. Se eu não chegar na frente do meu concorrente, perdi a venda. É assim. Então, quando a gente fala de modelo, né, para essa estruturação, aqui nesse caso de estudo, o que a gente fez? Primeiro a gente olhou, entendeu a operação completa da indústria, né? Então, assim, desde o marketing, né, quais são as fontes de leads? No caso dessa indústria aqui, fonte de leads para eles era o site, era o Google, era os eventos, revistas, anúncios que eles fazem o tempo todo. Aí tem toda a estrutura comercial, tem os representantes de venda em cada estado, tem o televendas,
tem o e-commerce, aí passa por uma área de faturamento, depois vai para a logística, emite nota fiscal e, finalmente, esse produto entra no caminhão e vai para o cliente. Onde é que estava o problema deles? A gente começa a investigar e fala assim, cara, teu gargalo está na operação comercial. Você tem ferramentas de marketing, faz alto investimento em marketing e comunicação, você tem ferramenta, tem software para gestão empresarial, mas você não tem estrutura na venda. Aí está o gargalo. Quando a gente pega só essa caixinha aqui e amplia isso, né, o que a gente vai ter aqui? Uma jornada, uma régua só do comercial. E aí a gente mapeia junto com a equipe, a gente não inventa nada. A gente não pega nenhuma receita pronta e pá, derruba lá na cadeira do cliente. Não. Entende de forma colaborativa, cooperativa, os vendedores, o diretor, quem está no financeiro, quem é recepcionista, todo mundo participa desse processo e a gente identifica quais são as fases, as etapas do processo comercial da empresa. Então, nesse caso aqui, né, foram identificadas 5 etapas e aí a gente desenha um framework, né? Quando eu falo framework, quadro, processo, é a mesma coisa. Então, tem a etapa da venda, que vai dar conta do cadastro, do histórico do cliente. E na documentação, deixa bem claro, olha isso aqui, ó. Nessa fase, o usuário da ferramenta, o vendedor, não importa se ele está no papel de pão, na planilha ou num software de vendas como o CRM. Ele precisa organizar o máximo de informação do cliente. Não é negociado. Na entrevista de contratação desse vendedor, isso aqui já é alinhado com ele. Tem que entender a necessidade do cliente, tem que criar uma conexão muito forte, tem que mapear bem a necessidade, né, já falei. Então aqui, ó, se não valida a oportunidade, não tem atividade de follow-up, né? Então, assim, ele fica ali mais para o pré-venda, mais para a equipe de marketing, desenvolvendo um relacionamento até realmente identificar a necessidade do cliente. Senão, ele não avança. Por quê? A gente quer evitar frustração na hora de faturar a venda, né? Então, tem todas as tarefas, tem todo o descritivo, fase a fase, forma de pagamento, política, se vai ter que pegar a aprovação de crediário com o diretor da empresa ou não, como é que é o fechamento. Esse exercício a gente fez aqui na MWB, né? E o Bonon está aí, a Ângela, no primeiro mês que a gente fez essa estruturação e implantou na MWB, o número chamou muito a atenção, se eu não me engano, 27% de crescimento. Verdade. Além de fazer o processo, mapear, estruturar, você precisa comunicar, você precisa massificar o tempo todo. Tá? Não importa se é na fábrica, se é num banner na parede, se você vai fazer um playbook, né? Nome cool, playbook, tem um guia, uma apostila, um calhamaço, se vai ser vídeo, eu não sei. O fato é, você precisa comunicar isso o tempo todo, tem que estar visível. O estagiário, o pré-venda, o vendedor, o diretor, todo mundo precisam dar conta desse processo. Nesse caso aqui, ó, eles fazem banner. Então, imagina que um vendedor está aqui numa dessas mesas trabalhando. Se deu branco, na hora do pedido, da negociação, se ele está perdido, ele bate o olho aqui no banner, pronto, ele já sabe qual é a rota, o que ele tem que fazer, qual que é o entregável. Ah, mas isso aqui é no mundo físico. E no mundo digital? Usa tecnologia. Usa o Zoom, por exemplo. Tem o Skype, tem ferramentas colaborativas, tem comemora o sucesso da venda. Vendeu, não tem mais o sino para tocar lá na sala? Entra no Skype e fala, galera, todo mundo aí, ó, pega um caneco, põe água, cerveja, sei lá o que dentro e vamos brindar essa venda. E aí o tempo todo o teu papel é direcionar, é orientar, é acompanhar. Se tem uma coisa que você sempre vai enxergar em qualquer competição esportiva, é o placar. Além de direcionar, de orientar, de acompanhar, tem time que às vezes ele olha para o placar e fala, porra, a gente está perdendo, velho. E os caras, sei lá, que muda, parece que
baixam a energia lá e eles vão lá e viram o jogo e ganham. E tem um técnico que está ali gritando e vai para lá, vem para cá e tal, não sei o quê. Então, o seu papel, independente de crise, sei lá o que for, mas a ferramenta, o formato, não é desculpa. Você precisa dar conta desses 3 itens aqui com a sua equipe. Mas eu trabalho sozinho. Se autogerencie. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do processo. Então, assim, aí tem um grande dilema, né? Imagina que, vamos pegar uma situação de uma indústria, né, química, como a gente viveu recentemente em um projeto, antes da pandemia a gente atuou junto na entrega lá, né, Bruno? E que a característica dos vendedores é pastinha embaixo do braço. Vai visitar o cliente, esse tipo de coisa. Então, modelo mais hunter, né, que está ativo na prospecção o tempo todo. Mas olha que interessante, você chega num vendedor e fala assim, qual é o teu principal cliente? Aí ele traz o cliente. Qual que é o nome do comprador? É o Beto. Não, o Beto é o apelido, é a forma como a gente chama esse cliente. Eu quero saber o nome e o sobrenome dele. Não sei. Como você não sabe o nome do teu cliente, teu melhor comprador? Eu vou lá, converso com ele e tal. Então, a gente tem muito disso. Tem formas de você ser um pouco mais elegante nessa venda ativa? Claro que tem, né? Mas o cliente está aí no mercado. Esse é o cenário. Veja que um correndo atrás do outro. E se a gente melhorasse algumas coisas? Você continua prospectando, mas o cliente também busca você, né? É um modelo mais receptivo, mais baseado na permissão, uma cultura mais farmer. Na MWB, a gente vive muito este cenário aqui. Mesmo na crise, mesmo com alguns contratos parados, o cliente pausou o pagamento e tal, não sei o quê, mas chegou novos clientes e bons contratos foram fechados. Por quê? Existe toda uma reputação, tem toda uma cultura que, assim, a gente... Olha, modéstia à parte, penso aqui que a gente está entregando um conteúdo de alto valor. A gente não está muito preocupado, né, como se fosse um sniper que quer dar um tiro certeiro e já eliminar o alvo, né? Nesse momento tem uma palavra muito que marketing e venda utiliza o tempo todo, né? Target. Qual target nós vamos atacar? Eu não gosto muito dessa palavra target, que ela é meio militar, né? Tipo, deu um tiro e elimina o comprador, o concorrente. Não gosto muito dessa ideia. Mas, sim, a ideia do agricultor, do cara que está plantando, cuidando, né, construindo sua marca, entregando valor, gerando valor, vai gerar um boca a boca, vai gerar recomendação e chega uma hora que o peixinho vem aqui e quer conhecer, quer interagir com você e tal. Então, para o processo, você vai ter que fazer algumas escolhas, fatalmente. Então, assim, você quer ser esse agricultor que planta ou você quer ser o sniper, né, um hunter? No cenário do agricultor, veja que, assim, olha, indicação é baseado na permissão, você vende solução, você nunca vai vender o produto. Um atendimento altamente consultivo. Começa a perceber que toda a jornada de conteúdo que a gente falou até agora, né? Falou de liderança, falou de gestão de pessoas, de inteligência emocional, resolução de conflitos. Olha, é útil aqui, né? Você personaliza o teu atendimento. E até agora não interessa a tecnologia, se é no telefone, se é no Zoom, se é no Skype. Então, é uma abordagem que aproxima, que atrai, gera empatia. A MWB está muito deste lado aqui, do agricultor. E o hunter, o caçadorzão, ativação fria, geralmente ele está vendendo produto. A abordagem dele é assim, cara, agora ferrou, flascou, pandemia, é matar ou morrer, eu preciso vender e não estou nem aí. Né? Quem de vocês não está recebendo um alto volume de e-mails hoje em dia? Nossa Senhora, terrível. Aqui no ambiente agricultor, o cliente define a agenda, a urgência, a prioridade. Lógico que nós podemos ajudar o cliente, né, tomar as decisões dele.
Mas quando é muito vendedor, muito hunter, isso aqui é, por exemplo, os vendedores de telefonia celular, né? Ele tá nem aí para a necessidade, para a urgência do cliente, ele quer saber do dele, né? Então, quando toca o teu telefone e fala que é da Vivo, da Claro, o que você faz? Pum, derruba, desliga. Qual está certo, qual está errado? Ou a gente poderia ir para um modelo híbrido, né? Pega as duas abordagens, trata elas e unifica. É possível a gente ter esse modelo mais híbrido, né? E nos dias atuais, mais do que nunca. Porque se antes você só trabalhava no modelo ativo, né, de captação, você apelando muito para eventos, por exemplo, né, muita publicidade, carteira pessoal, né, dependendo muito da carteira do vendedor, certamente você está com problemas aí. E aí, a quarentena te obriga a ir para o universo digital. E muda toda a dinâmica. As tuas habilidades, os skills, você vai ter que passar a utilizar as redes sociais. Não sabia usar o Zoom? Vai ter que aprender a usar o Zoom agora, o Skype da vida. Aí o WhatsApp, para atender demanda, ele diminui, por exemplo, não tem mais a possibilidade de você ficar encaminhando o PDF do teu produto para vários clientes ao mesmo tempo. Você tem que fazer um por um. Por quê? No mundo digital, a ideia é que você tenha uma relação um para um mesmo. Então, assim, ó, olha o que muda, né, de um cenário para o outro. Aqui, ó, tem Google, tem indicação, tem rede social, tem LinkedIn, produzir conteúdo, site, né? Esse momento, essa entrega que a gente está fazendo aqui na Talk, é gerar conteúdo para nossa audiência sem se preocupar com se eu devia cobrar ou não, quem está assistindo, se é meu concorrente ou não. Gerar conteúdo, muda a dinâmica. E aí as oportunidades começam a surgir. E aí a próxima etapa exige de você o quê? Um processo, uma organização, uma ferramenta para você ter essas oportunidades. E aí fechar negócio. Agora há pouco, gente, eu falei assim que a maioria dos gestores, eu nem estou falando do vendedor, a maioria dos gestores de venda não tem clareza do que é um lead, do que é uma oportunidade, né? Não consegue diferenciar. Quando eu falo de SLA, né, qual é o acordo, quais são os critérios que você vai definir para qualificar o seu lead, a sua referência de negócio, o seu contato, é muito importante, não tem achismo. Você tem que entender o seu cliente, você tem que colocar foco total nele e aplicar algum método meio que matemático aqui, ó, sistematizar a tua operação. Então, assim, se eu tenho nome, e-mail, telefone e a famosa persona, já é o suficiente. Aqui na MWB, por exemplo, isso aqui pra gente é um contato, é como alguém te chamar, pedir para adicionar você no LinkedIn e você nunca viu a pessoa e não tem nenhuma conexão em comum com ela. Você aceita ou não, mas a chance de sair algum fruto dali, muito pequena. Para a gente, na MWB, a gente precisa entender muito bem a necessidade do cliente, qual é a empresa, qual é o departamento daquela pessoa. Se eu estou conversando com financeiro, se eu estou conversando com vendas, o porte da empresa. Uma empresa, uma microempresa, por exemplo, o que ela vai conseguir consumir aqui na MWB? Os cursos, né? Agora nós temos a escola de negócio. Agora, uma empresa de médio e grande porte, aí já muda a conversa. E você também precisa entender a jornada dele, né? O processo. Ele está em que momento da compra? Ele está buscando informação, ele já tem clareza do problema, ele está buscando... Se ele já tem isso bem estruturado, ele quer a solução. Muitas das vezes o cliente nem sabe o que ele quer, tá? E, de novo, não importa se você está no ambiente digital ou se você está no mundo físico. O fato é que, assim, veja que na inovação, na MWB, a gente tem muito forte, né? Tá, inclusive, na nossa marca aqui, ó, inovação, né? Então, a gente usa muito post-it, muitas técnicas, ferramentas para encontrar respostas de forma colaborativa. Então, assim, a gente vai fazer brainstorm com certeza o tempo todo, e aí
a gente fala assim, ó, então tem aqui a lista de tarefas. A gente tem que implantar o software, tem que desenhar o processo tem que responder essas coisas, tem que adequar a rotina, tem que treinar o time, tem que buscar resultado, papapá. Você não oferece uma festa aí na sua casa sem arrumar a casa, sem ter uns comes e bebes, sem pensar no mínimo possível se está aconchegante para receber seu convidado. A tua operação de venda tem que ser a mesma coisa. Então, você tem um esforço danado para gerar lead. Você investe em marketing, você faz conexões, você faz relacionamento, vai nos eventos, às vezes você viaja de um estado para o outro para tentar fazer uma prospecção. Gerou lead. E depois, o que você vai fazer? Cara, tu tem que ter ritmo, cadência. E uma das ferramentas que a gente fala muito nesse curso é o Design Thinking. E o Design Thinking, o que ele tem? Essa aqui é a representação, né? O famoso diamante. Isso aqui, eu não sei se vocês já se deram conta, mas ó, isso aqui é como se fosse o diafragma, né? Então, para você se manter vivo, o teu diafragma, né, com a respiração, o teu coração, ele tem uma coisa chamada cadência. Na música, nas ondas do mar, esse ritmo ele precisa acontecer, existe o tempo todo. Abre e fecha, abre e fecha. Então, o tratamento dos leads, o cuidado, gestão de atividades, etc., precisa seguir no mesmo ritmo, né? Uma linha de produção, uma esteira numa fábrica, se dá problema num dos itens, para a operação. E aí você vai pegar todas as informações, o que você ligou, rede social, WhatsApp, telefone, você vai jogar tudo isso de forma organizada dentro de um CRM. Aqui nós temos o que é uma ferramenta de CRM, o que é um software. É uma ferramenta onde aquele processo que você desenhou lá no papel de pão, na lousa, na parede, você traz para dentro do software. Ó, as etapas, né, de forma visual. Você vai cadastrar os seus vendedores. E aí, aqui você tem as etapas do seu processo de venda e cada caixinha dessa daqui vai ser uma oportunidade de negócio atribuído a um vendedor X, né? Ah, mas é só eu que trabalho sozinho. Ok, faça isso também, a ferramenta vai te ajudar. Então, quando ele adota uma ferramenta, hoje você fala, Paulo, mostra aí tua tela. Quantos leads você tem que acabou de chegar? Quantos você já conversou, teve uma primeira conversa? Quantos você já está entendendo o pedido? Quantos contratos? Ele tem isso na ponta da língua. Ele sabe quais são as taxas de aproveitamento que ele tem. Então, quando a gente fala de placar, é isso também. Você tem em tempo real. A ferramenta está fazendo isso para você. Olha lá, a ferramenta também está gerando os relatórios, né? Então, você tem as passagens e assim por diante. Essa previsibilidade. Então, há pouco eu usei essa palavra aqui, ó, cadência. Estão lembrados? A cadência, ela vai demandar, primeiro, que você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma organização sistematizada. Deixa o achismo de lado e arruma a tua casa. Organiza a bagunça. Você vai demandar, a cadência vai demandar de você uma gestão bem apurada das interações que você vai fazer com o cliente. Eu já vou explicar melhor o que é isso. Mas quando a gente tem uma ferramenta como o Pipedrive, a ferramenta te diz se você tem que ligar para o cliente, tem que mandar um e-mail, quando, data, hora, minuto, o que você tem que fazer com aquele cliente. Sabe? Igual alerta de Facebook, de WhatsApp. Então, se você deixa tudo aqui, ó, na memória, a tua memória falha, ela trai você esquece, é muita informação. Só o que está sendo discutido em termos da Covid-19 já é capaz de enlouquecer qualquer um de nós. Imagina você ter que lembrar todos os seus compromissos com toda a carteira de clientes. Inviabiliza. E aí tem ferramenta, tem tecnologia para isso, que está acessível no celular, no tablet, no computador. E diferentes métodos de comunicação. Aqui a porca torce o rabo. Quem é mais antigo aí, apesar eu com essa cara de moleque, eu nasci no Nordeste, cresci no Centro-Oeste,
E antes de ir para a escola, eu morava numa fazenda, então é normal, gente, eu usar umas expressões meio das antigas, assim, meio sertanejo. E eu moro em São Paulo há mais de 20 anos. Hoje, imagina você. Eu estava conversando esses dias com o meu contador e ele tem uma área lá no escritório de contabilidade que é focado só em corretoras de seguro. E ele falou, cara, imagina que eu tenho uma parcela aqui, uma carteira de clientes, que é aquele vendedor de seguro, de pastinha, que fazia questão de pegar o carro do cliente, levar para licenciar, levar para fazer revisão e tal, não sei o quê. E de repente a gente entra em quarentena. O cara não sabe, você fala para ele, olha, usa o Zoom, ele fala, que é isso, é de comer? Usa o Skype, ele mal consegue usar o WhatsApp. E esse corretor tem empresa, tem funcionário. Como é que está a situação dessa empresa? Então, hoje, o cliente, você fala assim, não, imagina que o cliente vai acionar você por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por rede social, vai, sei lá, mandar carta para você. Alguns quer conversar. Então, o cliente tem vários canais de entrada, de atendimento. Se você não tem uma ferramenta, não tem uma organização para atender isso, tudo no único lugar, você vai ficar doido e vai perder venda, vai deixar dinheiro na mesa. Por quê? Aquela anotação na agenda física, quando você vira a página, o e-mail desce, as mensagens do WhatsApp desce e está lida e você não lembra mais e se perde, viram uma casa da mãe Joana. Então você vai precisar se organizar e vai ter que dar conta dos novos jeitos de se comunicar. Então, para que serve um fluxo de cadência? Organizar as demandas por vendedor ou as suas, garantir o máximo de aproveitamento e ajudar a conquistar novos clientes. Por quê? Se você atende o cliente que acabou de chegar, oferece uma boa experiência, concorda que ele tem mais chance de trazer um cliente novo para você? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de como organizar aí agora. Na hora que a gente terminar aqui, você pega aí uma folha, papel, caneta e fala assim, tá, deixa eu dar uma estruturada aqui e eu vou fazer um teste. Eu vou fazer isso durante 2 semanas, eu quero ver se vai mudar alguma coisa na minha experiência aqui. Depois vocês voltam para contar para a gente se funcionou ou não. Então, isso aqui, quase nenhum vendedor tem essa disciplina. É o seguinte, vamos pegar aqui, vamos imaginar que aqui na MWB, de repente, a gente definiu uma estratégia em que assim, o cliente não chegou até nós. Nós estamos indo prospectar um cliente, a gente definiu prospectar, sei lá, a Volkswagen do Brasil. Acionei vocês aqui, entre essas pessoas que estão aqui conosco, alguém falou assim, porque eu conheço o diretor financeiro. Beleza, me fez a referência, peguei os contatos. Então, aqui, nesse modelo que eu montei para vocês, o meu exercício vai dispor de 13 tentativas, 13 atividades durante 10 dias. É o meu prazo para conseguir estabelecer um contato com esse diretor financeiro lá na Volkswagen. Então, o primeiro dia, eu vou investigar o cara. Eu vou estudar ele, vou pesquisar ao máximo. Depois eu vou mandar um e-mail para ele. Vou tentar fazer ligações. E eu vou mandar, por exemplo, uma mensagem lá no LinkedIn para ele. Se eu não conseguir retorno desse cara no primeiro dia, no segundo dia eu vou tentar outra ligação. Não, novamente ele não me atendeu, no quarto dia eu vou mandar um e-mail, vou mandar um telefone para ele, fazer uma ligação. E assim sucessivamente. Se eu chegar no 10º dia e não conseguir contato com esse cara, eu desisto dele. Lá no início da nossa conversa, eu mostrei para vocês o gráfico. Então, assim, aqui, ó, lá na pesquisa falava de 8, né? Então, eu superei as 8 tentativas, porque eu quero atuar, eu quero chegar naquele lugar que a taxa de aproveitamento está acima de 90% da minha produtividade enquanto vendedor. Bom, agora caminhando para a reta final, com tudo isso, gente, se tem uma coisa que hoje em dia deve estar, né, no centro da nossa atenção, da estratégia, é o cliente.
Tudo, não importa se você está falando com desconhecido, se é um prospect, se é contato frio, quente ou o quê, coloque ele no centro da sua estratégia. Tem vários modelos no mercado, funil de venda, régua, coisas... tem o Y, né, como mostrei agora há pouco. Eu gosto de pensar numa coisa mais holística, mais 360. Né? Isso aqui é muito modelo que a gente pratica aqui na MWB. Esse print que vocês estão vendo aqui, por exemplo, olha, é uma tela de atividades e olha só, tem que fazer ligação, tem que fazer reunião, ligação, né? Então, usem a tecnologia ao seu favor. Ah, mas eu vou precisar aprender a ferramenta. Aprenda. Coloque toda a sua energia na experiência do cliente. Beleza? Portanto, se você quer sair daquele lugar de vendedor, principalmente agora, né, em um momento em que tecnologia ela está sustentando o mundo, tá? Hoje o mundo está sendo viabilizado graças à tecnologia. Não argumente o que você quiser, a real é essa. Se você quer ser uma Coca-Cola, meu amigo, desça e faça o que tem que ser feito. Tá? Tudo isso que a gente está conversando, mais o que o Bonon já falou nas lives anteriores, que a Anja trouxe na live anterior, organize a sua casa. Ah, vou fazer isso tudo de uma vez? Não, faz todo dia. Imagina você quebra isso aqui tudo, é que eu estou fazendo vermelho no vermelho, não dá, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Isso é igualzinho, tá? Um iceberg. Divide em etapas. Vai arrumando, cada dia você faz uma partezinha, cada semana você faz outra. Importante é você... A Coca-Cola levou anos, e o Bonon vem da Coca-Cola, né? Sabe o que eu estou falando? Anos para ser o que ela é hoje. Então, assim, modela. Eu gosto muito dessa imagem. Agora, resumindo tudo, se eu não me engano eu tenho mais 2 telas, os pilares de tudo isso. Eu gosto muito, né, disso aqui, olha. Primeiro, você vai precisar de pessoas. Garantir uma boa experiência de atendimento. Cultura forte de relacionamento. Você vai demandar de um processo. Precisa ter um modelo organizado, estruturado. Precisa fazer gestão disso tudo. Senão, o fracasso te espera. Tecnologia é inevitável. Ferramenta, a pastinha do vendedor, o talão de pedido, está sendo substituído por um software, está sendo substituído por ferramentas como o Zoom, está sendo substituído pelo celular. E tudo precisa ser integrado. Tá? A tua tomada de decisão precisa ser rápida, veloz. Nós estamos num mundo, numa era hoje, que você não tem tempo para falar assim, eu vou pensar e daqui uma semana eu te respondo. O tempo de resposta naquela pesquisa que a gente viu lá no começo da conversa, dava que se você respondeu o teu contato, o lead, cara que deu levantada de mão, em 10 minutos, sua chance de fechar negócio aumenta em 40%. Tá lembrado disso? Então, fazer gestão, mais uma vez, liderar a equipe, velocidade na tomada de decisão. Se nada disso der certo, meu amigo, fala assim, Rogério tá viajando na maionese, não é assim que a música toca. Esquece tudo que eu falei e pratique pelo menos esses itens aqui, ó. Ouça os seus clientes. Coloque-se no lugar dos seus clientes. Priorize a sua comunicação. No caso de operações onde tem vários vendedores, isso aqui, isso pega. Mantenha as pessoas motivadas, né? Aqui o Bonon tem muito mais maestria, habilidade para falar, traduzir o que é esse motivado aqui. É nesse sentido aqui, tá? Não é só número. A questão não é controle, é acompanhamento. O Bonon traduz isso Perfeito. Muito bem. Aliás, a conversa hoje começou falando... Qual que era a palavra? Prosperança. Prosperança. Então, tá muito alinhado com isso aqui, tá? E por fim, gente, coloque toda a sua energia no valor. Valor. Venda a solução. Mostre o valor da sua oferta para o teu cliente.
Esquece preço, tá? Preço não é o lugar onde você tem que atuar. Salesforce é hoje a maior referência no mundo em software CRM, tá? Tanto para marketing quanto para vendas, gestão de relacionamento. Então, eles têm uma base de clientes no mundo inteiro. E todo ano eles juntam todo o volume de dados que eles têm, processam isso para gerar inteligência para o mercado, para os clientes deles. E sempre sai um ranking, mas o preço, ele sempre está da 5ª posição para baixo. O preço nunca, no tempo que eu acompanho essa pesquisa da Salesforce, preço nunca ficou entre os 5 primeiros elementos de maior prioridade dos clientes. Sempre vem valor, né? O que é valor para esse cliente? Sempre vem experiência, sempre vem empatia, outras coisas, mas o preço nunca apareceu entre os 5 primeiros itens mais importantes para o cliente na hora da compra. Tá? Então, coloca a tua energia aqui, neste lugar. Então, gente, eu espero que com isso, assim, o que muda, né? A gente falou bastante, trouxe contexto, sai do offline, vai para o digital. Então, assim, o contexto do home office, essa indústria, né, muda todo o jogo. Essa pandemia muda tudo. A questão das skills, né? Poxa, resistir tanto à tecnologia e tal, você vai ter que aderir agora. E rotina, gente. Assim, deu para ter uma ideia do que é cadência. Mas, assim, cadência, gestão das atividades, follow-up, talvez seja o item número 1 mais importante.